América. Se você clicou nesse vídeo para assistir, eu tenho certeza que você se identificou com o título dele. E também está querendo saber como fazer para ganhar 10 mil reais por mês com programação sem nem ter saído da faculdade, né? Então, assim, fico feliz que você tenha me escolhido para bater esse papo e eu poder te passar um pouco sobre a minha experiência e sobre o que eu acho que vai mudar a sua vida e vai mudar o seu dia a dia com alguns passos muito simples, tá? Não é nada muito complexo, que com certeza vão trilhar um caminho para você achar esses 10 mil por mês sem nem ter saído da faculdade. Mas se vocês não me conhecem, meu nome é Gabriel, eu sou engenheiro de computação. Agora eu estou formado, mas eu me formei faz, se você está vendo esse vídeo na data de lançamento, faz uma semana. E eu entrei no meu curso lá em 2019. Então em 2019 foi quando eu ingressei pelo SISU no Instituto Federal de São Paulo para prestar engenharia de computação numa cidade a 8 horas da onde eu morava. E aí vem um dos pontos mais importantes para quem está querendo mudar de vida e realmente ganhar 10 mil por mês e alcançar esse objetivo, que eu acho que é o objetivo de muita gente. É sair da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, você ativa ali uma chavinha no seu cérebro que faz com que você busque trabalhar mais para alcançar aquele objetivo que você quer. Então, se você tá aí hoje, poxa, pego esse exemplo que é o exemplo que eu tive, né? Eu saí com 17 anos da casa dos meus pais para ir morar sozinho numa cidade a 8 horas da onde eu morava, em Birigui, para fazer uma faculdade que eu não sabia se ia dar certo, de um campus muito feio de quando eu cheguei, que hoje, claro, é um campus maravilhoso, mas quando eu entrei era um campus muito ruim, e era uma faculdade que não tinha formado nenhum curso, ou seja, eu não tinha certeza de que eu conseguiria me formar no tempo que eu queria, ou se eu iria me formar, sendo bem sincero. Mas essa mudança fez com que eu aprendesse algumas coisas que talvez se eu tivesse ficado em casa eu não teria aprendido. Lavar roupa, arrumar uma casa, deixar uma casa organizada, lavar louça, cozinhar, manter a casa organizada, né, para poder receber pessoas, receber amigos, receber familiares. E claro, eu dividia esse apartamento com uma pessoa, mas ainda assim era um trabalho de uma pessoa só muitas vezes, né? Eu acabava ficando a maioria dos finais de semana sozinho, que eu morava muito longe, então não tinha como voltar todos os finais de semana, então eu tive que lidar muito com isso. E se você está querendo entrar em algum curso de computação, eu vou fazer algum vídeo mais pra frente falando sobre os cursos de programação, quais são as diferenças dele e do porquê que você não tem que se apegar tanto em nomes, mas sim no que você vai executar durante o curso. Mas um ponto muito importante disso tudo é que você faça. É que você saia dessa zona de conforto, que você entenda que, poxa, talvez se eu der um passo fora do que eu tô querendo alcançar, já colocar um pezinho no desconforto, talvez eu vou me habituar a chegar naquele objetivo. Então, é uma boa forma de você alcançar os objetivos que você quer. E, bom, quando eu entrei na faculdade, eu também me senti perdido. Eu lembro de ter entrado lá em 2019 com 17 anos e ter sentido que aquilo não era pra mim, sabe? Eu falei, cara, talvez matérias como cálculo, álgebra, talvez lógica ali foram matérias que eu tive uma dificuldade absurda para conseguir ter as notas boas. E eu nunca fui o melhor aluno da sala. Eu tinha amigos que eram os melhores alunos da sala, que eram pessoas exemplares, que tiravam notas sempre altas, 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 e eu sempre nas notas mais médias. Eu nunca fui aquele aluno de tirar notas muito altas, eu mergulhava no estudo sim, tanto que já tirei alguns zeros, mas eu nunca fui aquele aluno que tirava só 10. Então, o que você faz na sua faculdade, o que você tira de nota, o quanto você tem de rendimento, não vai ser o que vai te levar a alcançar os 10 mil reais por mês quando você sair. Mas uma coisa que aconteceu comigo durante meu período de faculdade, de 2019 a 2025, né, 24, foi a pandemia. Em 2020 a gente teve o lockdown, então eu tive que retornar para onde eu moro em São Paulo, aqui onde eu estou gravando, e fiquei praticamente 1 ano e meio, acho que 2, na verdade foi 1 ano e meio, em casa, fazendo faculdade de casa. E durante esse período eu fiquei sem estudar por muito tempo.
eu demorei até estudar, praticamente só passava os dias jogando. E quando eu comecei a estudar, foi quando eu desenvolvi um primeiro aplicativo, comecei a estudar um pouco mais sobre linguagem de programação, sobre linguagem de software mesmo, né? Eu sou desenvolvedor mobile, então eu programo com Flutter. Se você conhece, estiver interessado, eu posso falar até um pouco mais disso. E foi isso que me abriu as portas, sabe? Então aqui a gente vem o segundo ponto desse vídeo. Tenha projetos secundários. Tenha projetos com que você vai estar ali lidando na sua faculdade, mas você está programando alguma outra coisa. Nem que isso seja algo muito simples, como uma calculadora de JavaScript. Ou você está programando alguma coisa para a sua própria faculdade, algo simples, um projeto simples. Mas uma coisa que eu sempre colocava nos projetos que eu tocava era que esse projeto resolvesse alguma dor ou algum problema. Porque se ele resolve alguma dor ou algum problema, ele pode ser usado por mais pessoas além de mim. E isso causa uma boa impressão das outras pessoas sobre mim. Acabou a luz, peraí. Outro ponto importante, que eu acredito que é o que diferencia os bons dos melhores, é ter uma base teórica muito boa. E por que eu digo isso? Quando a gente começa a entrar em algumas empresas, a gente pode até entrar e ser um bom desenvolvedor, desenvolver bons programas, bons softwares, escrever linhas de código funcionais. Mas quando às vezes acontece um problema, ou acontece uma war room, né, como alguns chamam, uma crise, algum problema naquilo que a gente desenvolveu, a gente precisa ter uma base teórica e de fundamentos para conseguir mostrar para as pessoas que estão atuando nesse problema junto com você que você sabe resolver. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu desenvolvi um software para uma empresa de contabilidade e na hora que eles estão ali colocando talvez notas, está tendo alguma falha e notas de algumas empresas que eles estão colocando não estão funcionando. E aí eu preciso ter fundamento teórico e sobre o que eu desenvolvi para falar, talvez esse problema possa ser isso aqui. Talvez isso aqui, vamos atuar nisso aqui para resolver esse problema. Então você tem esse tato, sabe? E isso acontece muito na faculdade. Então se você está desenvolvendo ali algum projeto e você tem algum problema, muitas das vezes é algum problema, às vezes mais voltado para um problema mais teórico de programação, às vezes uma questão de performance ou algo está quebrando dentro do compilador. E se você tem aquela base teórica, você talvez consiga fazer uma engenharia reversa para conseguir entender qual é o problema. E sempre, dica pessoal, muitas das vezes engenharia reversa é a solução para muitos dos problemas que a gente tem na programação, de bugs e outras coisas. Quando a gente olha de uma forma contrária do que está sendo olhada, ao invés de a gente olhar direto para o código, a gente olhar como aquela informação está sendo construída para o código, isso muitas vezes resolve o problema que a gente está enfrentando. E bom, um dos pontos muito importantes para você que está querendo começar e querendo ganhar 10 mil por mês aí na programação é ler livros. E aqui eu vou recomendar alguns livros que eu lia bastante e que me ajudaram muito a desenvolver como pessoa, como programador e como mentor em alguma das vezes, tá? Das pessoas que eu tive a oportunidade de mentorar. E alguns desses livros são voltados mais para desenvolvimento pessoal e alguns voltados mais para a programação em si, tá bom? Um deles é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. É um livro sensacional, se você consegue aplicá-lo no seu dia a dia, com certeza vai te trazer frutos maravilhosos, porque é um livro que aborda muito sobre como a positividade, a forma com que você encara as coisas, trata o seu dia a dia, muda a forma como você está vivendo. Então, é um livro sensacional. E aí, outro livro muito bacana é o livro 14 Hábitos de Desenvolvedores Altamente Produtivos. É um livro muito bacana que, se eu não me engano, como tá ali, ele inclui algumas dicas dos desenvolvedores e CEOs e CTOs das maiores Big Techs. Big O's é outra coisa. Big Techs que a gente tem no mundo, Google, Microsoft, Spotify, Facebook, Amazon, entre outras. E ele aborda tópicos tanto voltados para a programação em si, quanto tópicos de vida pessoal de programador. Então são dicas que esses profissionais enfrentaram e dão, são problemas que eles já tiveram, enfrentaram, e agora eles estão dando dicas sobre isso, para a gente poder escutar, conseguir guardar essa informação e nos tornarmos programadores melhores. Então, poxa, se a gente aqui tem um livro que tem diversas dicas de programadores do mundo inteiro que são altamente bem-sucedidos, por que a gente não deve escutá-los e colocar o que eles falaram na nossa vida, entendeu? Então eu acho isso muito importante.
E aqui embaixo eu deixei alguns links para vocês acessarem e comprarem esses livros caso tenham interesses, tá? Esses links me ajudam e não vão cobrar nada mais de vocês para vocês comprarem, tá? É o mesmo preço que você vai encontrar em outras lojas ou se você pesquisar diretamente na Amazon. Esses links aqui embaixo vão estar me ajudando e vão te ajudar também, claro, caso você compre esse livro. E assim, uma das dicas que eu demorei para aceitar que ia mudar como eu enxergo e como eu ganho dinheiro na programação é diversificar minhas fontes de renda. A gente como programador, a gente tem aquela vontade de, cara, eu vou trabalhar numa empresa grande que vai me pagar muito bem e eu vou estar super estabilizado por toda a minha vida, mas não é assim que funciona, tá? Se você tem esse sonho, eu sinto lhe dizer, mas não é dessa forma. Por quê? As empresas são voláteis. Um dia você é importante, outro dia você não é mais. E dependendo da empresa que você tá, isso acontece com uma frequência grande, tá? Estar numa empresa que vai te consolidar por muito tempo, uma empresa grande, talvez você não vai conseguir nos seus primeiros 5 anos como programador. Talvez depois dos 5 já vai ser o tempo para começar a aplicar para essas empresas. Mas talvez antes não vai ser. E caso você não seja esse caso de estar em uma empresa bem consolidada, você precisa diversificar as suas fontes de renda. Você precisa não só ganhar do seu trabalho CLT, mas conseguir outras formas de aumentar a sua fonte de renda. Seja por vídeos no YouTube, seja por venda de cursos ou mentorias. Cursos e mentorias que eu digo não são cursos balelas, são cursos que você vai transmitir informação do que você sabe. Porque com certeza vai ter pessoas que vão querer te ouvir. Talvez freelances em algumas áreas, e aí eu dou o meu próprio exemplo, né? Hoje eu trabalho na XP Investimentos, mas eu também gosto de pegar alguns projetos secundários que vão tomar ali talvez 1 hora do meu dia, nem isso, 2 horas do meu dia, para programar e desenvolver alguma coisa para alguém. Então, muitas das vezes, algumas empresas pequenas ou de médio porte querem desenvolver algum software ou algum aplicativo e elas precisam de alguém para ajudar nesse serviço, e às vezes elas não querem gastar muito. Então, às vezes, você pode ser essa pessoa para chegar ali numa empresa pequena e falar, vamos atualizar o seu site que já tem 20 anos que você não atualiza? Que eu posso fazer esse serviço, eu vou te cobrar X, muito barato, claro, você não vai cobrar um valor exorbitante, e eu vou redesenhar o seu site. Assim eu posso me ajudar, porque eu vou ter um trabalho de portfólio muito bacana, e você vai estar ajudando a empresa, porque você vai estar cobrando barato por um serviço que talvez ela pagaria 3, 4 vezes mais. E aí um ponto muito importante aqui, que eu demorei para aceitar, mas é extremamente importante, são os networks e conexões. Então, quem você tem por perto vai ditar o ritmo do quanto você ganha. Então, ter programadores bons ao seu lado de amizades, ter pessoas de excelência, ter talvez empresários ou amigos que são pessoas que visam o mesmo objetivo que você, vão te tornar mais bem-sucedido. E não adianta falar que não, que isso é só balela, que isso é que a gente escuta no Instagram e tal, porque é verdade. Se você tem você tem um bom networking com pessoas de qualidade, com talvez programadores que são referências na área, conexões que eu digo aqui não são de LinkedIn, tá? São conexões de verdade, de trocar uma ideia, de falar sobre programação, de falar sobre vida, de falar sobre empreendedorismo. Isso vai te levar para outro patamar. Isso vai te abrir mais portas se você for uma pessoa que fica só em casa, sem trocar essa ideia com outras pessoas, tá? Então é muito importante que vocês mostrem que vocês estão ativos para outras pessoas, que vocês mantenham amizades com pessoas que são proativas da mesma forma que você quer ser, que estão buscando o mesmo objetivo. E um ponto muito importante, eu acho que, se não um dos mais importantes, é ter uma boa organização, tá? Organização que eu digo tanto pessoal, quanto financeira, quanto de hábitos, quanto de tudo que você puder organizar. Por que eu digo isso? Uma pessoa organizada é uma pessoa que produz mais, é uma pessoa que entrega mais, é uma pessoa que tem mais projetos, é uma pessoa que produz mais. Então, organizar a sua vida pode não ser o que vai te levar de fato a ganhar 10 mil reais por mês, mas é o que vai te fazer chegar lá, ou até te manter lá, tá? Se você conseguir alguma vez na sua vida ganhar 10 mil por mês e se manter, vai ser com uma boa organização financeira e do dia a dia da sua vida. E claro, se você chegou até aqui, você percebeu que algumas dessas dicas não são voltadas exatamente para a programação. E por quê? Porque a programação ela é só um ponto da equação, ela é só um X da equação. A gente tem
outras variáveis da equação que atuam diretamente, às vezes de forma mais importante do que a própria teoria que a gente tem de programação, do que a gente está querendo aplicar, dos softwares que a gente produz, que são mais importantes na hora das avaliações. Então, se você está querendo ganhar 10 mil reais sem ter saído da faculdade, ou já ter saído da faculdade como programador, pega essas dicas, escreve no papel, entenda o que você tem hoje, o que você não tem relacionado a elas, o que você já aplica, o que você não aplica, e comece a aplicar no seu dia a dia. Eu tenho certeza que daqui 2, 3, 4 meses você já vai notar uma diferença absurda. Se você quer se organizar melhor, eu vou recomendar para vocês aqui no link abaixo o link da minha planilha de organização pessoal, é o Second Brain. É uma planilha de organização financeira, pessoal, de academia, de livros, de treinos, de estudos, de várias coisas, né, que tem, se vocês acessarem o link vocês vão ver. Ela tá por um valor simbólico de R$ 5,99 e tem um conteúdo gigantesco. Tem cursos de como usar a planilha no seu dia a dia. Então, se você se interessar por melhorar o seu desenvolvimento pessoal, clica no link aqui embaixo e te recomendo. Se você não gostar, claro, você tem aí 7 dias para devolver. Se você não gostar depois de 7 dias, pode mandar uma mensagem que eu te devolvo o seu dinheiro imediatamente, porque o meu foco aqui não é vender essa planilha, mas sim ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu pretendo trazer mais desse bate-papo sem muita edição, talvez um papo mais tranquilo, com alguns momentos aí do meu dia que eu acredito que vão tornar esse vídeo um pouco mais gostoso de assistir. Deixa aqui nos comentários se você gostou, o que você quer escutar nos próximos vídeos, e espero vê-los da próxima vez.